Quality Cast by Marcelo Kim. Olá, amigos, bem-vindos ao Quality Cast, 12ª edição aqui no Arnold. Fizemos uma collab com a Savagé, mais uma vez. Ano passado estávamos aqui, sempre estamos em outros lugares também, levando informação para vocês. É muito importante que vocês nos acompanhem, compartilhem, dêem um like para o bom entendimento do YouTube. E você que não me segue, me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _. Olha só, estava falando aqui com a nossa convidada. Se você não se inscrever no canal, ela não vai dar uma palavra, você não vai aprender nada. Estou aqui com a Joana Doim para falar sobre o ecossistema da saúde, das pessoas, das normas, tudo que a gente faz lá no Quality Cast, todos os profissionais da área da saúde que a gente entrevista. Afinal de contas, qual será a fotografia aérea desse nosso ecossistema da saúde? Muito obrigado por aceitar o convite. Ela não para de trabalhar, já palestrou, vai para cima, vai para baixo e veio aqui nos dar uma palhinha, descortinando esse nosso ecossistema. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar de tudo ou não? Vamos falar de tudo. Olha só, vou te dar uns dados, eu quero que você comente esses dados. Estava falando com a Joana aqui dos bastidores, e essa conversa realmente é muito importante para o meu amigo lojista, para a indústria, para os profissionais da saúde em geral. Olha só os números que eu tenho, até minha palestra ontem eu falei sobre isso. Nós temos aproximadamente no Brasil, lojas como a minha, 11 mil lojas, 120 mil drogarias. O número de academias, esse número é bem confuso, mas o número que eu tenho aqui são 62 mil academias. Isso. Nós temos 700 mil médicos, 624 mil profissionais da educação física e 250 mil nutricionistas. Esse é o meu, da Quality, o meu ecossistema que faz a coisa girar. Eu quero que você me aponte como nós estávamos nesse ecossistema do wellness, do bem-estar, da saudabilidade, prevenção de doença e qualidade de vida, no seu entendimento, no passado, como nós estamos e aonde nós vamos parar com toda esse microclima, que é um microclima ainda e está ampliando, na concepção das regras. Está tudo muito bem entendido, está tudo já bem azeitado. Em que momento nós estamos? Nossa. Daria para ela falar aqui uma hora. Quanto tempo eu tenho? Eu só quis para dar voz para ela e falar bastante coisa para que ela transcorra aí. Vamos lá. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Um prazer estar com você, com todos os seus ouvintes e telespectadores. Vamos lá, como que eu vejo o mercado? Quando eu falo do passado, eu atuo nessa área há 26 anos. Então, talvez tenha aí uma ou duas gerações, não mais do que isso, que é quase a geração do mundo dos educadores. Talvez tenha uma a mais. Os educadores, como negócio, começam aí a partir de 70, da década de 70, 80. Tá. Uma amiga precursora fez um livro agora chamado Legado de Titãs, que eram os primeiros do mundo do fitness, e o meu nome está lá. Então, puxa vida. Apesar de... Está registrado. Apesar de ser um pouco depois, eu acho que eu ainda peguei, para a educação física principalmente, uma quase segunda geração, tá? Tá. E acho que a nutrição é mais antiga, a medicina nem se fala, né? Em termos de saúde, quando a gente fala assim... A nutrição, a primeira nutricionista desse país foi da década de 40, a doutora Firmina, isso eu lembro. Então, mas ela foi a primeira. Como o mercado deve ter mais ou menos a mesma idade aí das academias. Verdade. Mais ou menos. Legal, né? legal. Num apanhado de linha do tempo. No início, e aí eu vou falar por isso assim... Quando tudo começou? Vai, Joana. Não havia nenhuma norma. Nós éramos absolutamente anarquistas, meio Mad Max, assim, primeira versão, aquela lá do Mel Gibson, onde valia tudo, meio faroeste. Regras muito mal definidas, a partir de uma informalidade muito grande. Aí vem regulamentação da profissão em 2001 para a educação física e outras legislações até de regulatório, né, para a parte de saúde de uma maneira geral, e isso vem aos poucos
trazendo um pouco mais de legalidade. Só para você saber, em 1986 eu já dava aula de musculação. Nossa. Eu era um personal. Então você é da primeira geração. Eu vou bater nessa bola com você. E aí? E aí, eu via os empresários me procurando para fugir da lei. Então, o primeiro... Para fugir. No primeiro momento não tinha lei. Sim. Num segundo momento, eles se assustaram com as primeiras regras. É verdade. E queriam sobreviver fugindo delas. E aí eu vejo que, com o amadurecimento desse segmento, hoje me procuram para entrar na lei. Então, eu acho que essa é uma grande Processo diferença. de aprendizado, tá. Eu acho que tem um movimento de consciência mesmo, de maturidade de mercado deles enquanto empresários. Não sou só o educador físico que está na garagem de casa abrindo uma academia. Acho que a saúde sai, expande, ela extrapola a questão da medicina só. Então, é muito bonito quando a gente vê a prevenção sendo um sinal de saúde, quando a gente entende que somos essenciais com a pandemia. Aliás, um grande marco. Um grande marco. Então, ela vinha crescendo, ainda que de maneira gradativa, de maneira importante em termos legais. Com a pandemia, isso desaba. E a gente vive o que eu chamei, e muita gente entende como uma hecatombe, assim. Sabe Star Wars, quando você está saindo de um mundo e está indo para outro, que vem aquelas luzes vermelhas, assim? E aí, no foco de luz, aquelas luzes brancas, uma coisa entendi. meio da luz. E muitos empresários queriam pegar as regras pré-pandemia para aplicar pós-pandemia. E isso não funciona, porque são mundos absolutamente distintos. Então, na minha opinião, a saúde, sobre o aspecto regulatório, tem o grande marco, que é 2020, na pandemia. E hoje, já aí vivendo uns 2, 3, 4 anos depois desse momento, a gente está em outro lugar, onde a atividade física entra na linha da saúde, dentro da família. Faz parte da cesta. Onde a geração que nasceu tendo esses espaços de nutrição e de academia, principalmente, estão chegando na meia-idade, o que é ótimo. Minha mãe não ia treinar na academia. Com e, para mim, isso é parte da minha rotina como algo que não é nenhum extra, não é nada, né? Então, tem uma questão geracional. Mas a sua mãe provavelmente deve tomar creatina ou ômega. A minha mãe precisa tomar creatina ou ômega hoje. Estou falando da outra parte da nutrição, mas assim, né? É verdade. Então, a gente tem que, na linha do tempo, analisar tudo isso. Essa turma que entra no mundo saudável, vou chamar assim, com esses recursos, mais madura, mais uma geração, que eu tenho 45 anos, que já nasceu vendo isso e já começa a se apaixonar por isso. Já é uma realidade. Mas, sobre o aspecto legal, regulatório principalmente, a pandemia é o grande marco. Então, hoje não dá mais para você sustentar um negócio dessa natureza sem minimamente saber sobre Lei Geral de Proteção de Dados, ou sobre uma relação de consumo, ou sobre uma regra de formalidade trabalhista, ou sobre a própria NR1, enfim. A gente tem aspectos legais que ficavam só no departamento jurídico, que hoje eu vejo permeadas e entremeadas na gestão desses negócios de uma maneira geral. Olha só, nossa, ela matou com a resposta aqui, bem claro. Agora, muito bem. Então, é um ecossistema transdisciplinar, né? Então, eu tenho toda a necessidade da qualidade de vida, prevenção da doença, e aí eu tenho desde vestuários, eu tenho as indústrias de suplementos, eu tenho as academias, eu tenho tudo isso. Bom, muito bem. Agora, eu queria falar sobre todo esse ecossistema precisa do material humano. Uhum. Né? E no final do mês vai tudo para a planilha e tem que dar azul. Sendo assim, existe um processo de adaptação das novas regras. Mas claro que, como eu sempre digo, o novo nunca é súbito. As coisas vêm se demonstrando assim, eu tenho que ir me adaptando às regras ao longo dos anos. Me explica qual é o momento que o Brasil vive hoje, em tudo isso que você trabalha, em relação ao que os empresários não têm mais volta.
que é realidade, para quem está nos assistindo. O que é realidade nas novas normas em relação à entrega do material humano e às leis? Ótimo. Não sei se eu te confundo, mas Não. É por aí? Tô certo? Por aí, tá certíssimo. Se hoje um empresário... Me dá um exemplo de qualquer então, assim, ramo de atividade. Se hoje uma pessoa me procurasse e falasse assim, eu quero abrir uma empresa, eu terei responsabilidade enquanto empresário a partir de agora, do que eu não posso abrir mão. Acho que é mais ou menos isso. Exato, né? exato. Então, o que é imexível, o que é inegociável, o que é irrefutável para que eu seja um empresário minimamente coerente e seguro, né, nesse sentido. Eu posso deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Exatamente. Eu partiria de um banco de 3 pontas. Se uma delas cair, ele vai tombar. Tá. Então, minimamente, vou te dar o mínimo, na minha opinião, que eu acho. Tá. O primeiro aspecto tem a ver com o regulatório. Então, se para fora, para as regras do governo, e aí desde um funcionamento até atendimento a preceitos, não são poucos. Tem uma coisa que o Brasil é bom, é fiscalizar. Eu sei. Nós somos ruins em um monte de coisa, mas para fiscalizar a empresa, a turma é competente, viu? Eu vou te falar, tem tecnologia, tem gente, tem contingente. Nunca vi faltar verba para fiscal. O sistema da Receita Federal é visitado no mundo inteiro, de tão eficiente que é. Nós somos muito eficientes nesse sentido, e continuamos. Então, esse é um aspecto que, se não olhar, pode despencar literalmente. O segundo tem a ver com o time, porque um colaborador ele é reflexo de gratidão ou de vingança com o seu cliente pela maneira como o empresário o trata. Então, se não cuidar internamente quem é a turma que faz a coisa acontecer... É uma questão de tempo, né? Vai sair uma bomba de gratidão e de prosperidade, ou uma bomba de vingança mesmo, e eles têm essa força, né? Eles têm esse poder. Então, desde regras básicas, sanitárias, que às vezes não são respeitadas. Para mim é higiênico você pagar em dia ou cumprir um combinado, entendeu? Não é que... Né? É como escovar o dente. Não adianta escovar o dente 7 vezes hoje e ficar uma semana sem escovar. Tem que fazer todo dia, enquanto tiver dente. Então, frequência e sequência. Sequência e sequência. Então, existe um mínimo, uma linha desse não negociável nessa relação de trabalho que eu acho que não devia ser diferencial para ninguém. Claro. E eu ainda vejo como diferencial em alguns negócios dentro do mercado algumas pontuações dessa relação. E não são só econômicas. Eu digo de regras claras, assim, da gente ter um plano de... Você sabe, se eu colocar todos os colaboradores numa mesa e perguntar o que se espera deles, eles vão ter clareza para dizer? Porque muita gente não sabe o que está fazendo ali. Você é a pessoa certa, graças a Deus que você veio. Eu tenho na minha cabeça, me ajuda, que a justiça no Brasil, em relação aos funcionários, é paternalista. Eu acho que melhorou muito, mas acho que ainda é. Muito bem, vou pegar esse seu gancho. O empregador está deste lado e o empregado está aqui. O que falta para esse entendimento, que ele possa ser mais saudável, a relação entre o empregador? Não falta educação? A culpa é de quem? Da gente, do empreendedor? A falta de entendimento, a expectativa do empregado em ser acolhido de uma maneira muito mimimi. Me ajuda a pensar sobre isso. Adoraria. Pode ficar mais 3 dias, pode ser? Porque é a minha especialidade, né? Porque esse eu vivo minha disso. Cabeça, sabe? Sou apaixonada por relação de trabalho, vivo o trabalho, tudo que tem a ver com o trabalho é muito bonito, assim. Porque já foi a família, já foi o dinheiro, já foi a religião, já foi o sobrenome, já foi o endereço, desde o medievo até hoje. O trabalho hoje é o trabalho que dignifica as pessoas. O trabalho é aquilo que a gente acha que é lá da etimologia da palavra trabalho, é aquilo lá que eu Tripalium. sei. Tripalium, instrumento de tortura? Originalmente sim, mas é porque nessa época, que é a época da Grécia Antiga, não existia trabalhador, existia rico e escravo. Então o trabalho... Não tinha essa figura, ele tem uma origem da palavra que tem um contexto social até e
da polis, né, que é a cidade dessa época, que é muito diferente do que a gente tem hoje. O trabalhador era o escravizado, não existia remuneração, contraprestação. Os fidalgos e os vassalos. Exatamente. Então, é daí, né? Não dá para pegar muito desse ponto. O que eu queria dizer para você, que eu acho que é o motivo, eu acho que existe uma dicotomia real, que empresas tentam disfarçar, às vezes, dizendo que não existe, e ela é real, e essa alienação de que somos uma família e que todo mundo aqui vai ser feliz. É bonito, é romântico, mas eu tenho até vergonha. Falta concretude, muitas vezes, nisso. Então, esse é um ponto da balança. Mas existe um outro ponto da balança, que é uma beleza do trabalho. Eu estava conversando isso há pouco lá embaixo com uma pessoa super importante, enfim, uma conversa muito gostosa. Nós montamos um projeto chamado Empresas que Curam. Porque empresas que adoecem é o que a gente mais está vendo por aí. Que legal. E empresas que curam tem a ver com dar dignidade para o trabalho, não é para a companhia, ou para o fulano, ou para o líder. A gente fica tentando achar heróis. Mas quem são as figuras que realmente acordam e vão trabalhar felizes pelo que estão realizando? Normalmente são os empresários. Normalmente são aqueles que falam, eu gosto do que eu faço. Você vai no domingo numa clínica médica para fazer um exame de sangue, só tem empresário. Você vai durante a semana, tá cheio de seletista. Então, existe um contraponto muito grande. E aí, também existe um cunho cultural, acho que até político-sociológico, que não favorece o trabalho hoje. Então, assim, é bonito tirar um dia da semana do trabalho. É bonito dar 3 dias de folga para fazer exame. É bonito, tá ficando gostoso. O melhor benefício que você pode ter do trabalho é não trabalho. Onde deveria ser o contrário. A turma acha que a hora feliz, que a happy hour, é no não trabalho. E a hora feliz... Por que não ser o contrário? Deveria ser no trabalho. Eu nunca imaginei Michelangelo dizendo, deu 6 da tarde, eu tenho que acabar de pintar essa capela aqui. Ou Messi dizendo, 46 do segundo tempo, estou para fazer o gol, mas eu quero ir embora para ficar com a minha família e ser feliz depois do trabalho. O meu trabalho é o tripalho, então. É o meu instrumento de tortura. Isso. Né? A gente precisa quebrar isso. Reverter essa lógica. É no trabalho que eu me realizo. É no trabalho que eu me dignifico. É contribuindo para o mundo que isso vai me fazer bem. Pode parecer muito filosófico, mas já foi assim. Eu acho que a gente está perdendo isso. Então, para mim, o maior desafio não é de um ou de outro. É do trabalho. E aí, a escalação é muito importante. Porque lá embaixo tem mais de 100 mil pessoas. E eu não sei se elas estão trabalhando naquilo que elas deveriam trabalhar. Cada pessoa tem um papel de trabalho nesse mundo. Tem. E elas deveriam fazer o que elas realmente nasceram para fazer. É o tal do amor àquilo que faz. Ou por aí. Aristóteles chamava de eudaimonia. Eudaimonia. Que é a sua engrenagem no cosmos lá. O cosmos para ele era um lugar finito, organizado, ordenado. E tem uns que são porca, tem uns que são parafuso, tem uns que são engrenagem, tem uns que são rodana. Você tem que encontrar o que você A zebra é zebra, não quer ser cachorro. Cachorro é cachorro, não quer ser papagaio. Dado o seu estado de natureza, qual é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida? A minha potência de agir. Exatamente. Entendi. É sobre isso. Se a gente resgata isso, da mesma época do Tripalium, eu acho que a gente ressignifica. E ao ressignificar o trabalho, ele ganha uma outra importância. Uma vez, minha filha virou para mim e falou assim, mamãe, eu não quero mais ir para Disney. Eu falei, por quê? Ela falava assim, porque você diz que está indo trabalhar para pagar a nossa viagem para Disney. E eu prefiro que você fique comigo do que ir para Disney. Eu falei, vem cá, eu vou te mostrar o que eu faço. E aí eu comecei a mostrar para ela a importância do meu trabalho. Como eu ajudo essas empresas a ajudarem as pessoas. Como o direito pode ser um lugar de
tirar o mal, ajudar a comunicação, colocar a harmonia e a virtuosidade dessas relações. Aí no final ela falou assim, mamãe, eu posso trabalhar com você? É sobre isso. Como é que a gente faz aquilo que realmente nos traz plenitude? Mas aí volta na educação, né? Porque isso eu tenho que aprender lá atrás, né? E agora a gente está tendo que aprender na marra, né? Na marra. E é um processo angustiante e eu não consigo fazer o processo gestório disso. Eu que eu digo é um empresário em relação ao outro lado da mesa que eu falei. Como eu faço para amenizar essas relações? É um processo de educação lento, né? Eu acho que a gente avançou, mas falta muito, né? Não sei, Por isso que lá no escritório, por exemplo, só para te dar um exemplo, a gente tem um núcleo que é de educação corporativa. Eu não consigo fazer governança se eu não ensino os líderes a cumprir um combinado. Porque eu posso trazer um contrato lindo, mas se eles não sabem executar, se eles não têm respeito pelo que está combinado, vai dar errado. Então, desculpa, eu não sou da área, vou comentar aqui na profundidade de um Pires, me dá um desconto. Eu quero te perguntar de 3 siglas e quero que você responda. Chama-se CLT. Colcha de retalhos das relações trabalhistas. E aí? Precisamos rever isso? Total, né? Ela é de 1942. 40. Então, você imagina que Não tinha nem acabado a guerra ainda. Getúlio Vargas vira e fala assim, olha só, tem que dar um mínimo de dignidade, mínimo. A gente falava em morte no trabalho, aquelas pessoas. E é uma consolidação, é uma colcha de retalhos. Espera, mas por que é que o Estado tem que sempre escolher por mim? Não tem que. FGTS é assim que funciona. Ele vai guardar dinheiro porque ele acha que eu sou incapaz. Né? E assim por diante. Não tem. Não é assim em outros países. Não deveria ser. Certo? Eu sou contra. Eu acho que quando a gente vai trazendo como se ele fosse um menor incapaz, o trabalhador. Exato. Ele é inimputável. Exato. Ele escolhe uma coisa, mas depois se ele vai na justiça e pede outra, vale o que ele pede. Os acordos vão perdendo força. É verdade que eu acho que a gente tem um marco histórico também de uma desigualdade, né, de poder muito grande, isso não pode ser desconsiderado. Mas eu volto no trabalho dignificante. Não está no empregado ou no empregador. Tá, você está me pontuando, eu não tinha pensado assim. Está em ir para o meu trabalho por mim, pelo trabalho em si, trazer ele como dignificante. E a gente vê pessoas porque senão pode parecer que tem a ver com letramento, e não tem a ver com letramento. Não, você tá deixando. Às vezes, nos trabalhos mais simples, a gente vê pessoas que estão lá na engrenagem dela fazendo exatamente o que elas tinham que fazer e fazem com muita alegria. E outros grandes executivos que não têm a menor ideia do que estão realizando. Assim. Vê se eu entendi. O limpador de chão desse complexo, ele tem que fazer o melhor possível naquilo que ele faz na limpeza. E assim por diante. Cada um que faça o melhor possível dentro da sua área. Isso é trabalho dignificante. Isso é trabalho dignificante. Arete. Dado o seu estado de natureza, porque eu não vou ser corredora. Eu não vou ser. Não, tá claro. O meu estado de natureza é intelectual, é subjetivo. Física, química e matemática é muito difícil, eu vou para filosofia. Então, dado o seu estado de natureza, você faz o melhor que você poderia fazer? Você é o melhor que você poderia ser? Você representa o melhor que você poderia representar? Independente se é 7, 10 ou 16. Eu percebo, entrevisto muito os profissionais da área da saúde, a gente tem falado bastante. E, aliás, estava no mês passado nos Estados Unidos e costumo falar que os produtos mais vendidos no meu segmento saúde da mulher, né? Saúde mental é o segundo. Então. Partindo para a sua pasta, os consultórios estão lotados e a gente percebe, e eu vi bastante isso no Covid e vejo cada vez mais. Basta assoprar, as pessoas estão caindo que nem papel em saúde mental e a sua área você deve ver muitíssimo, né? Não tenho ideia. Isso tudo é consequência desse desencaixe e as forças em relação ao desencaixe naquilo, na minha potência de agir, entre os prazos, entre essas vidas editadas no celular, eu tenho que performar, você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser uma boa esposa, você tem que performar no seu trabalho, essa força e a cobrança do mundo corporativo, isso é um processo sem fim,
e eu vejo a saúde mental muito abalada, realmente, no campo corporativo e tudo. Pode ser? Você sente isso também? Eu acho que sim. A minha resposta seria sim. Eu vejo muito abalada. Tem uma consideração que eu acho que é importante, que é dizer assim, se nós tivermos essa conversa daqui a 120 anos, talvez essa pauta seja a mesma pauta. Então, e há 100 anos atrás... Seria a mesma também? Seria a mesma pauta. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para não achar que é um momento circunstancial do que estamos vivendo agora. Então, de onde vim, para onde vou, a corrupção, os menores, a diferença social, a injustiça, a justiça, são temas que, se você distancia um pouco, eles não mudam muito. Eles podem ser envelopados de maneiras diferentes, mas eu não acho que é uma questão de 2026 ou de agora. Nunca vivemos, não é bem isso. Não é bem isso. Então, e aí, nas relações de trabalho, a gente já teve a inversão da pirâmide, onde primeiro o empregado era muito explorado, é verdade. Sim. Depois o empresário passou a ser muito explorado, né, no Brasil principalmente. Então, é muito difícil você montar um negócio no Brasil. Assim, você tem que ser um herói. E depois que você monta, é muito difícil permanecer. Muito difícil, porque todo o encargo está em você. Você paga 16 para ele receber 8 e tem um sócio oculto aí no meio do caminho que leva uma parte e exige mais de você, e é bom fiscalizar, e aí ele está triste. E ele cobra dos dois? E ele cobra dos dois. Então, existe uma disfuncionalidade na relação trabalhista muito grande, tá? Mas eu acho que as pessoas estão adoecendo, sim. Então. Também não dá para ignorar que, infelizmente... Sempre adoeceram, mas a gente consegue mensurar mais, né? Hoje a gente consegue mensurar mais. Então, eu acho que tem duas óticas muito relevantes. O relatório de 2025 da Organização Internacional do Trabalho ainda não saiu. Mas de 2024... me dá alguns dados, que curioso isso. Para a saúde mental, falando em termos de Organização Internacional do Trabalho, fez, depois da pandemia, o primeiro foi de 22, alguns reportes anuais sobre como é que está o mundo. O que deu lá? Deu burnout, deu... $1 trilhão desperdiçado por conta de problemas de saúde mental no mundo. Eu acho que eu vi alguma coisa assim, o número, não lembrava do número, mas eu fiz um podcast, mas tudo isso... No Brasil, em termos de afastamento, né? A gente tem aí, 2024, no Brasil, afastados pelo INSS, 480 mil pessoas. Então, São pessoas que descobriram que estavam com problema, levantaram a mão, foram apoiadas e foram afastadas. Imagina a quantidade que ficou no meio do caminho, né? Mas mesmo os cofres públicos sofrendo tanto assim, né? Não tem eu não vejo movimento contra isso. Assim. Pois é, mas porque existem interesses de dependência em relação ao trabalho. É um outro assunto. Vai num lugar, vai pro outro. Mas eu acho que precisa quebrar. Não vai vir de fora essa quebra dessa dicotomia entre empregado e empregador. Então, como empregador, o que eu faço para conseguir aproximar ou diminuir esse abismo, esse hiato que é gigante, Mesmo das melhores companhias, é gigante. Vamos pensar. A gente falou do Brasil, falou da CLT. No início do Brasil, os índios esperavam que a natureza tomasse conta e resolvesse as coisas. Os negros esperavam também dos deuses. E depois os brasileiros esperavam sempre algo da coroa, que resolvesse as coisas. A gente sempre espera que o Estado resolva. A gente sempre espera que alguém resolva. Muito bem. Diante dessa aporia, o que nós devemos fazer? Quem é que... Cada um vai até a metade do caminho? A força de trabalho, o empreendedor? E aí? Por isso que eu te digo que não é uma pauta de hoje, né? Você trouxe um ótimo exemplo do meu primeiro ponto, assim. E daqui a 100 anos, provavelmente, a gente vai estar esperando alguém fazer alguma coisa, assim. Eu acho que a gente pode começar nos micronúcleos, porque o poder de mudança, o poder de transformação maior está no empresário, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho muita convicção dessa minha fala.
Tá, é meio pesada essa mochila aí, mas tá bom, vai, vamos lá. Mas Não, eu concordo. É o empresário, não só o bem intencionado. Eu vejo muito empresário bondoso, bem intencionado, quebrado e com times esfacelados. E tomando multa e tomando processo de dano moral. De todo lado, né? De todo lado. Sim, de multa. Então, não tem a ver com a intenção ou com o propósito. Não tem a ver com isso. Tem a ver com criar um arcabouço e uma estrutura que se sustente para que esses colaboradores, essas pessoas que o envolvem, estejam mais próximos e o elo que vai fazer isso, não sei se você me acompanha. Eu não te acompanho, não. Volta. Então vamos lá. Porque eu me perdi quando você falou que esse empresário, suposto empresário, ele está tomando bomba de baixo para cima do empregador, empregado, desculpa, do Estado, da União, enfim, do município, enfim, o que for. Mas não entendi agora, como é que eu faço? Então, ele é... O que eu quis dizer quando eu disse isso é o fato dele ser uma boa pessoa não impede de tomar bomba. Ele precisa ter um arcabouço e é aí que o direito entra. É nesse lugar que o direito entra. Porque não adianta ele querer o bem do colaborador se as regras não estiverem claras. Não adianta ele ser uma boa pessoa. Por exemplo, um exemplo só para tangibilizar um pouco para você. Tá. Um colaborador... Vou partir do básico, super básico. A gente está atendendo lá embaixo dúvidas jurídicas, tá? Dos empresários. E aí senta um empresário, um dono de uma academia e fala: os meus profissionais de educação física não são registrados porque eles pediram para não ser registrados. Pelo amor, vai. Juro por Deus. 2026 isso? Juro por Deus. Pelo amor. Não foi nenhum nem dois. Nossa, aí a gente precisa explicar para ele que não é um direito do colaborador, é uma obrigação dele. E que por mais bonzinho que ele seja, isso não vai colocar num lugar de irregularidade que ele vai tombar. Um exemplo clássico do que tá. Muito básico, só para a gente começar do começo. Boa. Mas ao mesmo tempo, eu preciso dizer para ele que ele não pode mandar feliz aniversário para o cliente dele sem o cliente dele autorizar, porque a Lei Geral de Proteção de Dados não deu a data de nascimento para ele receber presente. Recebeu por uma obrigação cadastral. É o mesmo assunto. E que se ele não quer receber campanhas porque a mãe dele morreu no dia do aniversário dele, porque ele não gosta de comemorar a vida, seja lá por que for, você não pode fazer isso. Você está infringindo uma lei. Entende? São só sensibilidades diferentes. Então, enquanto um primeiro exemplo pode ser muito óbvio, talvez o segundo não seja tão óbvio. É aí que o direito mora, porque como que eu faço um trabalho digno e formal? Nos mínimos detalhes. E tem coisas que pra gente é fácil, porque a gente convive, e outras não. Então, daqui a 100 anos a gente vai tendo essa mesma discussão. Mas olha só, vou tentar acompanhar, Juliana. É viável para esse rapaz da academia, se ele deixar a academia dele padrão ouro? Padrão ouro que eu digo óbvio que os funcionários não estão registrados, ele não vai infringir o básico. Quero chegar no seguinte ponto: isso custa caro para este empresário que a conta já está difícil fechar com margem de lucro, custo de ocupação, blá, 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 blá. É caro. É caríssimo. Mas é caríssimo nascer empresário. Não dá para dizer que não é caro. Mas é mais barato do que não fazer. Nossa, ela é terrível. Ela falou a verdade, mas... É verdade o que você falou, né? É mais caro se ele não fizer. É mais caro. Você caro. assume que é caro e é de fato, ponto. Ele escolheu ser empresário. Mas vai ficar pior se ele não fizer, que nem você falou, de baixo, de cima, acabou a vida dele. E por isso que o direito bem feito, ele precisa equilibrar essas forças que são gigantes, porque para mim lucro é condição, não é resultado. Tem um monte de academia lá embaixo por amor, pode ter um negócio. Sim. Mas assim, tem que ser próspero, tem que ser rico e tem que gerar, inclusive na área econômica. Agora, não pode ser a qualquer preço. O vosso direito é românico, certo?
Sim, senhor. Muito bem. O norte-americano não é. Não, senhor. Muito bem. Qual é a diferença? O direito deles é privado, o nosso é público. Tá aí o problema, não? Talvez. O direito deles não considera a polis. O sindicato dá conta, eles fazem trabalho por ano, quer, não quer, não quer. E aí o trabalhador não é um ser incapaz que não tem condições de tomar a própria decisão. Combinou. E tá tudo bem. Eles recebem um salário por ano, tem alguém que olha para aquela categoria, mas todos, intelectualmente, presumidamente, são iguais. A gente não. Eu estou diante de você, fui fazer uma consulta. Nossa, a sua vinda aqui, o que você falou aqui atrás, puxa, veja se eu entendi o que você falou. A minha boa intenção enquanto empresário, vou dar um exemplo. Eu quero fazer uma gratificação para o meu funcionário. Ótimo exemplo. Quero fazer uma gratificação. É aquele lá. Ótimo exemplo. Gratificado tá aqui? Eu quero fazer uma gratificação para ele, porque eu acho que ele performa muito bem. Uhum. Muito bem. Eu não te consultei, tá? Vou te contar que eu ainda não te consultei. Vou fazer o seguinte, Thiago, tem aqui um docinho em dinheiro aqui para você, um envelope, com tantas notas de 100. Muito obrigado pelo serviço prestado. Uhum. Não deveria fazer isso, certo? Depende. Eu não estou nas regras. Não. Certo? Certo. Depende. Duas frases para você. Você está me angustiando. Duas frases. Primeira, não existe o jeito certo de fazer a coisa errada. É verdade. Tá? Então, se tá errado na sua origem, botar um contrato, jogar vai estar errado. Não existe Eu não vou normatizar uma coisa. Isso. Tá bom. Tá. Tudo bem? Certo. Senão daqui a pouco a gente está fazendo contrato para vender terreno na Lua. É verdade. Não existe o jeito certo de fazer a coisa errada. Tá. Então esse é o primeiro ponto. O que você está fazendo é certo? É. Existe a previsão de gratificação na CLT? Existe. É o pagamento? Por dentro. Sim, senhor. Aí eu vou para a segunda frase. Fazer a coisa certa do jeito errado também dá errado. É preciso fazer o certo do jeito certo. O que você está fazendo está certo? Tá. Você pode pagar em dinheiro para ele? Até pode. Mas vai ter que jogar no lerite como uma premiação, trazendo os requisitos do que é uma premiação, que para mim isso não é uma gratificação, é uma premiação, tá? Então, o nome seria prêmio. Prêmio. Tá? E coloca lá que foi pago, declara o que tiver que declarar, ele vai pagar os impostos que ele tiver que pagar e você vai pagar os impostos que você tiver que pagar. E isso não é um salário maquiado, porque a premiação, quando eventual e não habitual, ela não integra a natureza salarial. Não entra para férias, 13º, FGTS, INSS, mas tem que pagar imposto de renda. Então, existe um refinamento do que é certo e o que é errado para esse tipo de ação que não dá para fugir. Agora, opa, gostei disso, então agora tudo meu é prêmio. Não pode. Ao invés de pagar 10 dinheirinhos, eu vou dar preminho para fugir do meu encargo. É o show do milhão. Tá, entendi. Exatamente. Não dá para fazer isso. Então, tem que fazer a coisa certa do jeito certo. O que você está fazendo está certo. Agora, por isso que eu falei que depende. Que é certo, é. Não posso fazer porque é errado. Então, agora tem que fazer do jeito certo. Agora, muito bem. Porque, aonde é na universidade, esse menino que está nos ouvindo, que tem 18 anos, que vai abrir uma empresa, é fã do seu trabalho, acabou de assistir a sua palestra. Como? Por que ele não aprende isso quando ele vai empreender? Aonde está, hein? Aonde está, hein? Está na vida. Vai ter que meter a cara mesmo, né? É no caminho que se caminha. Porque se eu te disser que está na academia, eu estou em muitas delas, né? Como professora universitária, mas também não é. Também não é. Você mesmo falando. Não é só, pelo menos. Não, sim, tem lá coisas, mas não é tudo.
Não é. É a busca de cada um. É no caminho que se caminha. Ele vai por esse propósito, ele vai porque ele é o que ama o trabalho, ele vai... O empreendedor, ele tem isso, assim, ele precisa gostar dessa coisa, né, desse sonho. O juiz trabalhista, quando está julgando alguma coisa, ele tem que se basear nas normas, né? Sim. Mas costume é fonte do direito. Desde a Constituição, as leis ordinárias, as regras sindicais, os contratos coletivos, né, um regimento interno, por exemplo, que é coletivo, os contratos individuais e o costume. Por exemplo, Ajuda. se eu... Uma vez uma amiga, recrutadora de uma academia muito chique, vinha do mercado financeiro para ser consultora e começar a contratar pessoas de uma academia, muito chique, mas uma academia. Tá. Ela abre vaga, 100 pessoas se candidatam. Chegam lá os 100 na porta, ela fala assim, quem tiver de bermuda, volta. Fica um. Porque eles são educadores físicos, eles andam de bermuda. Verdade. O que ela entendia como um candidato correto, não servia ali. Então, desencaixado, né? Jamais um juiz condenaria por danos morais, porque agora tem essa, né, de condenar por danos morais em contratação. Jamais ela que estava fora do ambiente. Então, a ambiência e o comportamento, e os acordos e os códigos de cada... Como é que é lá na sua casa, na janta? Pode botar a panela na mesa? Claro Pode. Que não, vou quebrar tudo. Então, pode jantar vendo televisão? Claro que não. Celular pode ir para a mesa? Se a gente for perguntar para os seus ouvintes, para os seus telespectadores, provavelmente nem todo mundo vai responder a mesma coisa. Então, cada regra é cada regra. Então... Maria é minha funcionária. Maria, tá. Oi, Maria, você tá linda hoje. Que corpão, hein? E aí? Nem pensar, né? Oi, Maria, tá tudo bem? Oi, Maria, bom dia. Isso tá legal? Você tá linda hoje. Passa? Dependendo do tom, pode passar. Que corpão, nem pensar. Viu? Dona Cucaracha. Tá? Uma refugiada, médica na Venezuela, veio caminhando para São Paulo, chegou na empresa, trabalhava em serviços gerais. Foi recebida e ela muito grata por essa empresa de a ter recebido. Tudo bem? Ok. A turma chamava ela de Dona Cucaracha por diversão e ela sorria, porque ela era tão grata a esse lugar que ela nunca ia querer levantar alguma coisa negativa. Mas aquilo ofendia muito ela. Cucaracha é barata em castelhano. Ofendia muito e ninguém nunca percebeu isso. Tudo bem? Guarda. Então, eu num treinamento nessa mesma empresa, gente, vocês têm que perguntar como as pessoas querem ser chamadas. Tem que perguntar. Às vezes o que ofende para um, ofende para outro. Me levanta a mão, Paraíba. Doutora, meu nome é Odivaldo. Eu trabalho aqui há 30 anos. O que você está dizendo significa que eu não posso mais ser chamada de Paraíba? Eu falo, calma. Eu não gosto de Odivaldo. Eu gosto de Paraíba. Você está me ofendendo se você me chamar de Odivaldo. Esse caso é o mais doido. Né? Eu amo a Paraíba, eu sou Paraíba, ninguém sabe meu nome, eu não quero que ninguém saiba meu nome. Por favor, doutora. Calma, Paraíba, calma. Não tem dano para você. Não tem ofensa. Se te chamar de Paraíba é o que você quer, tá tudo bem. Então, entende? Tá, agora você explicou bem. Você não tem ofensa, só tem assédio se tiver ofensa. Se não tiver dano, não acontece nada. E eu não vou me arriscar a ofender alguém, eu vou no normal. Volta na Maria. Maria. Você tá linda hoje. Que corpão. Ofende Maria? Eu abusei. Não sei, de repente Maria vai receber isso super bem. Mas a outra Maria não gosta. Exatamente. Então eu tenho que ter uma conduta. E né? na dúvida, a culpa é sua. Esse é outro ponto Você importante. veio para me angustiar num dia como hoje. Afasta a dúvida, Marcelo, porque na dúvida a responsabilidade objetiva é essa. A culpa é sua. Você que está falando. Mas, não, estou aqui só te provocando para a gente... o clima dentro da companhia tem que ser friendly, tem que ser amigável, tem que ser... para que as pessoas possam produzir. Mas eu tenho 75 anos, eu sou de outra geração, isso não tem nenhuma papeleta, não vai me... Não, é lei e acabou.
Como assim? Não entendi. Lembra o Silvio Santos? Lembro. As brincadeiras sem graça né? Mas ele ofendia? Ah, meu. Ele abusava ali, hein? Uhum. Hoje ele não passaria. Talvez não. Talvez hoje ele não passasse. Pô, era cada uma. Então, porque era por diversão, né? O trans que trabalha nas empresas, os empresários têm que, né, dentro da corporação, quando tem... Tudo isso mudou tudo. É um super desafio. eu Transgênero é um super desafio. Eu entrevisto muito médico e o nome daquele ginecologista, eu esqueci o nome dele. Ele falou, Kim, no Einstein a gente está tendo aula para saber como que é lidar. Então tem toda uma... né, Os banheiros, né? Os banheiros, é um Os caso banheiros bem das típico, academias, né? assim, hoje eu recomendo qualquer academia a não ter vestiário. Não ter vestiário. Nossa, nesse nível? Nesse nível. Por isso que a gente está vivendo, de poder acomodar todas essas situações. Essa eu acho que é uma ruptura real, assim. E não tem a ver com o gênero. Tem a ver com a privacidade, tem a ver com o pudor, tem a ver com a intimidade. Você viu ontem, sobre a atriz Cássia Kiss? Não. Você viu? Não. Eu não sei, um transgênero, dentro do banheiro, feminino. Olha aqui, eu estou com a Cássia Kiss e ela está dizendo que eu não posso estar aqui, eu tenho documento. Meu Deus. Ela falou, mas eu não vou no banheiro de homem. O problema é seu, eu tenho documento. Olha lá, ela está me... Aconteceu hoje. Então, assim, Não vi. Curioso isso que você falou da academia que você aconselha. É porque não tem como você pegar uma única regra, né, num assunto tão novo e é como se você quisesse que o mesmo sapato calçasse diferentes pessoas. Uhum. Então, se por um lado, às vezes a gente tem situações de constrangimento por conta de pudor, de transgêneros, com nus frontais masculinos, em vestiários femininos, com uma menina de 12 anos, e para muita gente pode ser que isso seja inadequado, eu tenho, por um outro lado, uma identidade que também precisa ser respeitada e já está na legislação. E eu não estou defendendo nenhuma pauta com a minha fala. O que eu estou dizendo é que o direito não vai dar conta disso. Se na minha casa, que eu tenho um filho e uma filha, e um banheiro para os dois, um se veste, tranca a porta, toma o banho dele, se troca, sai, depois entra a minha filha, se veste, toma o banho dela, tranca a porta e sai. Essa intimidade de cada um, porque os cisgêneros também precisam ser respeitados. Verdade. No seu pudor e nas suas considerações. Sim. Mas o transgênero também. Então, e o anão também, e a gordinha também, e a moça menstruada também, e a que acha que é magra demais também. Então, esse movimento onde todo mundo se desnudia na frente de todo mundo por ser do mesmo gênero e isso era algo aceitável, hoje já não é mais. E é por isso que a minha recomendação é por banheiros individuais, unissexes, em qualquer academia, em qualquer clube, em qualquer estabelecimento. O direito não vai dar conta disso. Não vai dar conta. É muita complexidade, pelo menos no momento, né, até que normatiza, não sei. A gente teve um caso grave, acho que parecido com o de hoje, que você está contando. Uma mulher se insurge contra uma pessoa que entra num vestiário, elas estavam se trocando, e essa pessoa fala, visivelmente, segundo os relatos, um homem, visivelmente, até pela conduta e tal, e ele falava assim, eu estou aqui porque eu me reconheço mulher. E a minha simples declaração é suficiente para legitimar a minha presença aqui dentro. Bom, é isso. Depois dessa... Essa mulher se insurge, ela fica muito brava, ela estava indignada, porque tem isso, né? Só fica indignado quem tem dignidade, né? Então, ela fica indignada e ela se exalta. E ela sai presa por injúria e difamação. Ele sai... a outra pessoa, sem falar em artigo, sai solta e ela vai presa. Eu ia falar uma inversão de valores, mas acho que nem isso cabe. Eu não sei nem o que é isso. Não é uma inversão, é uma interpretação. Agora, se olhar só para esses casos que são exceção, embora sejam extremamente agressivos, e também não considerar todo o histórico das conquistas dos transgêneros, é uma visão deturpada. Então, são dois
duas pontos de balança que o direito não vai dar conta agora. Então, deixa todo mundo, cada um no seu cantinho, com a sua privacidade. É o que eu acho. Olha, você está me trazendo coisas que eu vou ter que ficar pensando dias e dias e noites. Até o ponto que você falou da academia. Pensa, agora, indo para o outro polo, quando a gente pensa... Eu venho de academias no passado muito diferente o modelo de academia, né? Enfim, hoje nós temos um modelo de academia, academias do tamanho de uma Leroy, né? Uma indústria. Até em cima, embaixo. Né? É muito impressionante. Sendo assim, a complexidade que você estava me explicando aumenta muitíssimo, né? O número de pessoas, a interação, a complexidade de gestão disso. A academia, lembra, era menorzinha, tal, aquela história, no máximo uma piscina e tal. Tipo, eu não saia justa quando eu coloco, mas assim, esse modelo de academia no Brasil, de toda a sua área de atuação, as aulas que você dá, que comentário você tem para fazer desse novo modelo, né, debaixo do mesmo teto, tendo que ter essa complexidade toda das obrigações desse empresário? A gente está no processo ainda embrionário disso, né? A gente vai aprender muito com isso. Lembra que a gente falou que era da garagem, né? Aí queria sair da lei, aí depois queria entrar na lei, e aí vem a pandemia e muda tudo isso e abre um mar de oportunidades. Na minha opinião, minha humilde opinião... Não, assim, humilde, você que entende. Eu acho que esse lugar que a atividade física, que o bem-estar e que a saúde, e eu coloco na conta da longevidade... Sim, total. Tá? Então, assim, as pessoas querem viver melhor porque sabem que vão viver mais. Especialmente depois da pandemia, muito claro foi isso. Elas já sabem que elas vão viver mais, isso não é nenhuma novidade. E elas querem viver melhor. É busca de. Né? Então, esse lugar de saúde, ele se profissionaliza. E aí, só tem empresário porque tem mercado. Verdade. A gente só oferece aquilo que dá conta de fazer. Então, o que eu vejo hoje? Bancos, fundos, findiques, empresários de outros segmentos, investindo num mercado próspero. Ponto. O dinheiro está na mesa. Já entendi, é verdade. E essa turma que está chegando, que é uma turma nova, ela dá conta disso que você está falando. Talvez aquele camaradinha lá... Eu fiz uma mesa redonda ontem, eu mediei uma mesa redonda aqui no Arnold ontem, que eram academias de nicho. E eles foram muito felizes na escolha dos participantes, porque a gente tinha tanto academias de nicho que eram grandes estruturas, e até o tiozinho pequeno que falava... Um microestúdio lá. Um microestúdio de aula coletiva, que é o empresário que ainda vai dar aula. Legal. E dá para ver isso perfeitamente. Assim, ele falava, eu não sou escalável, eu sou eu. Mas aí eu perguntava assim, quando você morrer, ele vai morrer tudo. Eu não quero deixar legado, eu quero viver a minha academia com os meus alunos e é isso. Ele sabe o que ele quer. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo e tem um novo espaço se abrindo muito próspero, muito bacana, que vai trazer prosperidade e que está em cima dessas grandes... São complexos, viu? Tem negócios assim... Hoje a gente tem academias com operações extremamente sofisticadas, com muita tecnologia embarcada, com muita inteligência embarcada. E, bom, a feira está aí, né? Está bombando. Você vê que... Caminhando para o final, você tem que ir lá no nosso estúdio para... Nossa, estou querendo levá-la para que a gente possa colocar 3, 4 pessoas... desse microclima na mesa, vai ser muito rico. Vamos fazer pinga-fogo? Não, é sério. Vai ser joia. Vamos fazer sim. Lá no meu... Você vai ver, eu vou te falar. Mas olha só, para terminar, horas trabalhadas. Então, eu estou nisso já há muito tempo, como empreendedor, tenho muitos amigos empreendedores, você está aí dando aula para todo mundo, e você está com a barriga no balcão, como eu, só que do outro lado. Cada um com uma leitura. Esse processo de horas trabalhadas, se for de segunda para terça, o Brasil quebra no meio. Se for um processo educacional, pode ser que sim. Por favor, comente. Sobre a jornada? 6 por 1?
Eu vou trazer 2 aspectos, tá? Tá, Um técnico e depois eu acho que o meu olhar, pode ser? claro. Tecnicamente, eu não vi base científica de que o trabalhador vai ficar melhor pelo não trabalho, por conta de tudo que a gente já conversou. No início. Tudo bem? Tá. Então, se é um trabalho dignificante, eu quero mais trabalho, não menos trabalho. Verdade. Nem faria sentido essa fala. Quanto que o descanso é importante? Quando o trabalho é um instrumento de tortura. E eu tenho que ter menos tempo exposta a um instrumento de tortura. Então, esse é um primeiro ponto conceitual. Não existe, ou eu, Para o escravo, sim. para o dignificado, não. Não. Para o eudaimônico, não. Eudaimonia. Tá, aqui eu já entendi. Sacou? Seguimos. Tá. Então, não existe no projeto de lei nenhuma base Que justifique. que fundamente Tá. isso. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, independente dos interesses que circulam, não são nem satélites, eles são epicentro do que está acontecendo, nós já temos empresas que vão contratar esses mesmos trabalhadores para outros lugares para o 7º dia. Então, não existe também nenhuma indicação de que descansar 2 vezes e não trabalhar para ganhar dinheiro, porque eles precisam ganhar dinheiro, vai melhorar. Então, vamos parar de falar de jornada e vamos falar de um aumento compulsório de um percentual sobre a remuneração desse trabalhador, porque ele vai ganhar a mesma coisa para trabalhar menos um dia, que ele vai dedicar a trabalhar em outro lugar. Tudo bem? Tá. Informação técnica. Saiu agora um relatório do Tribunal Superior do Trabalho de que aumentou consideravelmente a apresentação de atestados médicos falsos na Justiça do Trabalho. Concentrada, em sua maioria, você vai rir, em homens de meia idade que têm moto. Pega a serra elétrica lá. Por quê? Por quê? O que eles fazem? Exato, matou a pau. Eles não perdem o dia de trabalho, não são penalizados e vão buscar trabalho no aplicativo. Legal. Aí a gente vai tirar o 6º dia de trabalho. O que vai acontecer? Eu não tenho, e aí eu estou partindo para a minha visão, eu não consegui enxergar ainda nenhuma benesse em relação ao exercício do trabalho em si. O que eu gostaria que acontecesse era que o 6º dia fosse dedicado à escola corporativa. Se isso acontecesse, para mim, já seria muito legal. Lindo. Mas o empresário vai ter que repassar isso para algum lugar. E aí, tudo vai custar... Ele não vai absorver isso. Não, faz o menor sentido. Ele vai pôr em alguma linha isso. E aonde está escrito que ele tem a obrigação de absorver isso? Em lugar nenhum. Graças a Deus. Então, a quem interessa? A liberdade econômica ainda faz parte da nossa Constituição Federal. Na hora que esse trabalhador perceber que o pão de queijo que ele está comprando custa 16% mais caro, porque quem está fazendo o pão de queijo não está trabalhando naquele dia, porque está trabalhando... Não fecha essa conta economicamente, e aí talvez a gente tenha uma visão um pouco menos paternalista. Haverá desemprego? Sei não, acho que haverá desemprego. Porque o empresário vai pensar, né? Acho Vou que fazer haverá essa conta aqui. desemprego. Então... Acho que haverá desemprego. Por que eu vou abrir outra loja? Sabendo disso tudo. Eu não vou mais escalar, eu não vou pensar. Com esses juros, fica no banco. Então como que estrangular o empresário é a coisa mais estúpida sobre o aspecto... eu mato o país. É a galinha dos ovos de ouro que está doente, assim. Para mim, não faz sentido. Ao contrário, faria muito sentido. Quer dizer, como que a gente pode melhorar a vida desse trabalhador? Como que a gente pode trazer para ele mais dignidade no trabalho? Esse é o ponto. Eu não estou preocupado de fato em melhorar a vida desse trabalhador que você sugere, né? Assim, seria o monte do negócio, seria esse 6º dia. Então, nós estamos aumentando salários nominativos. Não estou aumentando o piso. Se ele ganha 10 mil reais na CLT e vai ter uma jornada 5x2 ao invés de 6x1, eu estou aumentando um sexto o salário dele, porque ele vai ficar em casa sem render para mim e vai trabalhar para o meu vizinho. É uma loucura. Para mim, é esquizofrênico. É uma loucura.
Olha, fantástico esse seu contribuição para a gente aqui do... Estou aqui já imaginando quem que eu vou te colocar do lado. Eu vou até capacete. Mas eu tenho que olhar para a saúde do trabalhador. Então então proíbe ele de trabalhar. Entendi. É proibido trabalhar no 6º dia? Excelente, eu não tinha pensado. Proíbe. Se fosse. Proíbe o empresário de fazer tanta coisa. Por que não proíbe o trabalhador de ir para o aplicativo? Porque tem 2 pesos, né? Porque, assim, se o governo acha... Eu sou absolutamente contra esse nível de intervenção do Estado na vida privada. Eu sou contra, eu sou a favor da liberdade. Acho que as pessoas, se quiserem ter 2, 3, 10 empregos, e se for compatível, e se for ético, justo e correto, elas têm que fazer. Agora, se o Estado tem condições de me dizer que eu estou proibida de contratá-lo a mais, devia proibi-lo de trabalhar a mais também. Aí a gente começa... Para que a intenção se concretize. Exatamente. Vai ficar com a sua família, vai isso não visitar vai teu filho na acontecer, escola. Marcelo. Não vai acontecer. Olha, eu não... Correndo aqui para poder entrevistá-la, porque é um assunto complexo, mexe com a gente, frequência cardíaca sobe, boca seca, é impressionante essa sua área. Agora, eu também acho que o empresariado vai se acomodar, tá? Vai ou não vai? Vai. Vai sofrer muito, mas vai se acomodar. Mas você está falando que o brasileiro vai se acomodar, né? Não, vai se acomodar no sentido assim, eu acho que eu sou contra esse projeto de lei, particularmente. Eu acho que precisamos olhar para a jornada de trabalho por outros caminhos, que não é esse impositivo. Mas por que você fala que ele vai se acomodar? Não entendi. Porque eu acho que o mercado é soberano. E ele é como a natureza, ela se acomoda. Quando lá em 1942 Getúlio Vargas disse que 30 dias tem que parar para descansar, foi um rebuliço danado. Ou usar o cinto de segurança. Ou usar o cinto de segurança. Entendi, nesse sentido. Eu acho que ele vai se acomodar, ele vai achar uma solução para reparar isso. A questão é que isso acontecerá a duras penas e, a depender do resto, vai machucar muita gente, o que é uma pena. Você fechou bem. Eu acho que, pensando como você, me parece que vai se acomodar. Pensando em tudo do Brasil, eu acho que acaba realmente... Só para a gente não entrar num estado de pânico empresarial, que também não é legal. Não, assim. Não vai então, não vai adiantar. Calma, como que a gente resolve isso? É provável que realmente... Faça suas considerações finais e vamos encerrar os trabalhos. Minhas considerações finais? Você tem que fazer as suas considerações. Gratidão por um espaço de fala, de compartilhamento, obrigado. Parabéns por essa iniciativa, é muito bonito, assim, a gente poder... Tá todo mundo tão ligado no que é útil, né? Em ser ferramenta, né, de extração. Então, poder conversar livremente, assim, expor as nossas ideias de maneira genuína é um privilégio. Muito obrigado, uma honra para mim. Adorei, isso é muito cerebral, muito legal. Eu acho que eles continuam um monte de coisa aí para a gente, para os amigos aí do QualityCast. E aguardem, que eu estou pensando aqui como a gente vai fazer lá na nossa bancada para levá-la. E desde já estou à disposição. Porque é muito legal esse assunto, cabe, né? Aí a plateia ficou louca, é muito legal. Muito obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho. Muito obrigada. Em breve estaremos juntos. Se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Mais um QualityCast. Não se esqueça, então, de se inscrever no canal, compartilhe, dê um like. Me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _. Obrigado, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Quality Cast by Marcelo Kim.